E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E a partir de agora, nós começaremos a estudar as frações, ou se vocês preferirem, os números fracionários. Então, esta aula é uma das muitas que nós iremos tratar a respeito das frações. E nesta daqui em específico, nós iremos introduzir esse conteúdo aí para vocês, certinho? Então vamos lá. Bom, pessoal, nesta aula, inicialmente, eu quero mostrar para vocês como surgiram as frações. Na verdade, eu vou contar uma história que vai mostrar a necessidade que o ser humano sentiu para poder começar a desenvolver esses números fracionários, certo? E em seguida, nós iremos definir formalmente o que é uma fração e mostrar quais são os seus elementos, certinho? Então vamos começar aqui com a nossa história. A história que eu vou contar para vocês, ela se passa no Antigo Egito, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Então tem um tempinho, né? De lá para cá já se passaram aí mais de 5.000 anos. Bom, pessoal, no Egito, acredito que vocês saibam, tem um grande rio chamado Rio Nilo. Inclusive é o segundo maior rio da face da Terra, né? O primeiro rio aí que ocupa essa posição é o Amazonas. Então, o que era que acontecia no Rio Nilo há 3.000 anos antes de Cristo? Nesse rio acontecia o período das cheias. Então, ele inundava grandes planícies, né, as suas margens. E depois que se passavam os períodos da cheia, as águas baixavam e essas terras que estavam inundadas ficavam muito produtivas para o plantio, certo? E aí o faraó, daquela época, ele fazia o seguinte: bom, essas terras aqui elas estão ótimas para o plantio, né? Então eu vou dividir lotes de terras com alguns cidadãos de modo que eles possam produzir nessas terras, né? Para a cidade crescer cada vez mais. Isso acontecia em larga escala, né? Em vários locais aí pelo Egito e as margens do Rio Nilo. Então, o que era que o faraó fazia? Ele pegava alguns dos seus súditos e colocava esses camaradas para realizar essas medições de terra. Esses caras, eles ganharam o nome de esticadores de corda. E eu vou explicar o porquê esse nome. Para poder esses caras começarem a fazer as medições, eles pegavam uma grande corda e colocavam nós nessas cordas, né? De modo que a distância de um nó para o outro era sempre a mesma. Só que os esticadores de cordas, eles se deparavam frequentemente com um problema. A unidade de medida que eles utilizavam, ou seja, a distância de um nó para o outro, dificilmente cabia um número inteiro de vezes dentro das dimensões dos lotes de terra. Então não cabia exatamente 10 vezes a distância de um nó para o outro, né? Por exemplo, no comprimento de um lote, ou então na largura. Então esses camaradas, eles sempre se deparavam com esse tipo de situação. Eita, a gente está usando essa unidade de medida, que é a distância daqui para cá, só que não está cabendo um número inteiro de vezes do lado aqui desse lote, né? Ou no comprimento ou na largura, enfim. Então, a partir daí, os egípcios começaram a desenvolver a teoria dos números fracionários, né? Para poder eles conseguirem realizar medições dessas terras e, consequentemente, começar a repassar, né, para o pessoal que iria produzir dentro desses lotes. Enfim, pessoal, essa historinha é para mostrar para vocês que tudo na matemática não é por acaso, tá? O pessoal não começou a estudar os números fracionários porque achavam bonito, não. Foi uma necessidade que surgiu naquela época, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Pegando esse problema aí dos esticadores de cordas, que a certa unidade de medida que eles utilizavam, que era a distância lá de um nó para o outro, não caber dentro do lote de terra, pode ser contada de outra forma. A gente pode contar esse problema de outra forma. Ou seja, utilizando aí uma paráfrase, né? Uma paráfrase, pessoal, é contar a mesma coisa de uma forma diferente. Então eu vou pegar esse problema dos esticadores de cordas e trazer para um contexto mais atual, certo?
E vocês com certeza vão entender esse contexto, porque em aulas anteriores nós já tratamos de tudo que eu vou falar aqui. Então, olha só o que é que diz aqui, ó. O conjunto Z, lembram? O que é que esse Z representa? É o conjunto dos números inteiros, né? No conjunto Z é sempre possível efetuar a adição, a multiplicação e a subtração. O que é que eu quero dizer com isso? Se você pegar dois números inteiros e somá-los, multiplicá-los ou subtraí-los, você vai obter como resposta novamente o número inteiro, certo? Isso sem problema nenhum. E todas as propriedades operatórias, né, no conjunto dos números naturais, elas continuam válidas também no conjunto dos números inteiros. Nós vimos isso também em aulas anteriores. Só que acontece um problema. Lembra que nós temos 4 operações básicas? A adição, multiplicação, subtração e a divisão, né? Só que olha que interessante. A divisão entre dois números inteiros pode ou não resultar em um número inteiro. Olha só. E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. Vejam só, se você dividir o 8 por 2, são dois números inteiros, a resposta é 4. Então, essa divisão aqui, ela é possível sim dentro do conjunto dos números inteiros. Foi possível tranquilamente. Só que nesse item B aqui, ó, 7 dividido por 2. Cara, 7 dividido por 2 não dá um número inteiro, dá um número quebrado. Então, essa divisão aqui, ela não é possível no conjunto dos números inteiros. E é esse tipo de situação que nos leva ao problema dos esticadores de corda, né, contando de uma forma diferente. Então, imagina que 7 seja o comprimento de um lote de terreno. E a medida que eles estavam utilizando era de 2 unidades. Então, essas 2 unidades não cabem um número inteiro de vezes dentro aqui desses 7, pode ser metros, pode ser outra unidade de medida, né? Com certeza na época não existia o metro ainda. Então, esse problema dos esticadores de cordas foi trazido para esse contexto mais atual. E agora, professor, o que é que acontece quando a gente não consegue realizar uma divisão no conjunto dos números inteiros? Cria-se um novo tipo de número, que são exatamente os números fracionários, certo? Então, gente, com base em tudo isso que eu falei para vocês, vamos começar, a partir de agora, a estudar um pouquinho esses números, tá? Eu vou definir bem de boa o que é uma fração para vocês, mostrar os elementos, é bem tranquilo. Eu não sei porque muita gente tem uma certa dificuldade nas frações, mas vocês vão compreender tudo direitinho, tá? Então, vê só, vamos tratar agora da definição e dos elementos da fração. Mas antes de apresentar, eu quero mostrar para vocês essas situações aqui, que praticamente todo livro do ensino fundamental traz, né? Uma situação aqui eu trouxe uma barrinha de chocolate e aqui uma pizza. Mas antes disso, vamos ler o que tem aqui para vocês se situarem melhor. Olha só. Quando um inteiro, essa palavrinha aqui é importante, tá? Quando o inteiro é dividido em partes iguais, importante aqui essa frase, partes iguais. Então, quando o inteiro é dividido em partes iguais e pegamos algumas dessas partes, inclusive a gente podemos pegar todas, tá? A porção do todo que foi pega pode ser indicada por uma fração. Outra frase importante. A porção do todo que foi pega pode ser indicada por uma fração. Eita, professor, como assim? Ainda não estou entendendo. O que é que significa esse inteiro? O que é que significa a porção do todo? O que é esse todo, na verdade, também? Então, pessoal, eu vou definir algumas coisas aqui para vocês que vai ficar muito claro de vocês compreenderem, certo? O que é o inteiro? O inteiro é tudo aquilo que você ainda não dividiu em partes iguais, tá? Então, essa barra de chocolate aqui, ó, ela é o nosso inteiro. Certo? Essa barrinha de chocolate é o nosso inteiro. Assim como essa pizza aqui. Antes de particioná-la, ela é o nosso inteiro. Beleza? Depois que a gente particiona esse inteiro em partes iguais, olha a barrinha de chocolate aqui, eu particionei 5 partes iguais. Já a pizza, eu particionei em 8 partes iguais. 8 fatias, né? Então, quando eu faço essa partição, eu obtenho o quê? Eu obtenho o todo. Deixa eu melhorar isso. A gente obtém aqui, pessoal, ó, o
todo. Isso aqui é o inteiro, antes de estar particionado, depois que a gente particiona, a gente tem o todo. Mesma forma que acontece com a pizza, nós temos o todo. Agora, desse todo, que são as partes iguais, a gente pode pegar quantas partes a gente quiser, certo? Então, por exemplo, dessas 5 partes aqui de chocolate, eu posso pegar 3, ó. Posso pegar essa, essa e essa, tá? E essa parte que eu peguei, eu posso representar através de uma fração, beleza? E como é que eu vou representar essa fração? Ora, eu peguei 3 de quantos pedaços disponíveis? De 5 pedaços disponíveis. Então, esses 3 pedaços que eu peguei representam 3 de 5, certo? Simples assim. Então, a fração, nós veremos mais à frente, nada mais é do que uma parte de um inteiro, né? Do todo também, se vocês preferirem. Em relação aqui à pizza, vocês querem comer quantos pedaços de pizza? Vamos comer metade, né? Pegar aqui, pessoal, 4 fatias. Então, peguei 4 fatias, isso representa o quanto do todo? Representa 4 de 8 fatias. Né? Vejam que o inteiro foi dividido em 8 pedaços, né? Que é o nosso todo. E desse todo, eu peguei 4 fatias. Tranquilo até aqui? Compreender o que é o inteiro, compreender o que é o todo, compreender o que é pegar uma porção do todo, que na verdade é pegar partes do todo. Tranquilo, né? E notem que dependendo de quantas partes eu pego, a fração aqui vai mudando. Essa daqui foi 3/5, essa daqui foi 4/8, e a gente poderia tranquilamente mudar esses valores, né? Principalmente essa parte aqui de cima, que vai ganhar um nome já já. Tá? Já já vou falar como é que se chama esses dois números aí, o de cima e o de baixo. Bom, aqui está bem claro o que é uma fração. Olha só, fração é uma forma de representar partes de algo inteiro. Só isso. Lembra lá na questão do chocolate? Nós tínhamos a parte inteira, que é a barra de chocolate por completa. Particionamos essa barra de chocolate e a gente obteve 5 pedacinhos, né? Esses 5 pedacinhos é o nosso todo. E desse todo a gente pegou algumas partes. Pegamos 3. Então a fração é isso. É uma forma de representar uma parte, 3 partes de algo inteiro. O todo, que é 5. Certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui algumas observações que são muito relevantes para a gente. Tá? Primeiro, todo número escrito nessa forma aqui, A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero, representa uma fração. Professor, por que B tem que ser diferente de zero? Porque na divisão aqui de A por B, o B tem que ser diferente de zero, né? Não existe divisão por zero. Então, todo número escrito nessa forma representa uma fração. Vamos agora dar nome aos bois. Esse B aqui, o que é que ele significa? Como é que ele é chamado? O que é que ele significa a gente já sabe, né? Mas como é que ele é chamado? Esse B, pessoal, ele é chamado de denominador. É o cara que fica embaixo, tá? Denominador é o cara que fica embaixo. E que ele indica, o que é que ele indica? O número de partes em que o inteiro foi dividido. Ele indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. Na questão da barrinha de chocolate, nós pegamos o inteiro e dividimos em 5 partes. Então, esse B aqui era o 5, nós vimos anteriormente. No caso da pizza, a pizza foi dividida em 8 partes iguais. Então, esse B aqui é o 8. Tá? E o A, o que é que significa e como é chamado? O A, pessoal, ele é chamado de numerador. Tá? É o cara que fica em cima. E o que é que ele representa para a gente? Ele representa em quantas partes do todo foram tomadas. Quantas partes do todo foram tomadas? No caso lá da nossa barra de chocolate, foram tomadas 3 partes, né, do todo, que eram 5. E em relação à pizza, nós pegamos 4 partes, né, em relação ao todo. Então, pessoal, essa aula aqui foi uma aula só de introdução às frações, ainda não trabalhei com as propriedades, inclusive a gente nem sabe como é que lê uma fração ainda, né? Eu li aí anteriormente, mas nós teremos uma aula específica para isso. Então acompanhe as próximas aulas, né? Nós encerramos esta por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários.
Se teve alguma coisa nessa aula que você não sabia e aprendeu aqui, eu acredito que vale aí o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e manda para um colega para ele ficar sabendo um pouquinho mais a respeito das frações e para a galera perder esse medo, né? Em relação às frações. Beleza, gente? Valeu e aguardem as próximas aulas. Tchau, tchau.